Sukuna foi completamente derrotado por Satoru Gojo, que precisou invocar a sombra do General Divino Mahoraga mais uma vez para ser salvo. E agora, com a sombra do Mahoraga 100% adaptada ao ilimitado, como Satoru Gojo será capaz de derrotar esse monstro? Eu acho que eu tenho a resposta e você vai descobrir isso no vídeo de hoje. Não antes de sempre chegar deixando o like aí embaixo para ajudar na divulgação do vídeo. E você que assiste e curte os vídeos aqui do canal e ainda não se inscreveu, aproveita esse momento para se inscrever aí embaixo e ativar o sininho, galera. É muito importante para sempre você saber e for notificado quando um vídeo de Jujutsu for lançado aqui no canal, galera. Eu tô muito feliz vendo o resultado do alcance que os vídeos têm tomado, mas principalmente eu fico mais feliz ainda com o retorno de vocês interagindo aí nos comentários e principalmente vendo a galera se inscrevendo em peso aqui no canal, galera. Então aproveita esse momento, se inscreve e ativa o sininho. Vambora! Eu queria começar esse vídeo falando sobre como eu sinto que a introdução, a apresentação do personagem do Sukuna lá no começo do anime teve um problema muito grande, que foi o seguinte: ao mesmo tempo em que a gente via o personagem ele sendo construído como uma figura, como um perigo e um risco iminente que deveria ser evitado a qualquer custo, né? Com Itadori começando a consumir os dedos, enfim, sendo o receptáculo dele e candidato a ser assassinado depois de tudo, para evitar que esse infeliz ele voltasse à vida. Ao mesmo tempo que a gente via todo o hype sendo apresentado e introduzido nele, a gente via também em paralelo a introdução do Satoru Gojo como o feiticeiro mais poderoso da era moderna, que basicamente quando perguntado no começo da história quem venceria entre eles, diz que simplesmente venceria. Você perde? Não viaja. E eu pensei, tá, lá enquanto eu começava a assistir o anime, por que eu vou precisar ter medo, sentir uma tensão, um perigo, sabe, um receio da volta do tal do Rei das Maldições, quando você tem esse cara que basicamente vai resolver tudo, qualquer problemática que foi introduzida na série? E não é que realmente eu tava certo? Ele meio que não resolveu a situação, falta um pouco ainda, mas ele meio que não resolveu. Mas agora falando sério, galera, eu realmente sentia uma falta de tensão no começo do anime com essa introdução do Sukuna, sabe? Eu não conseguia sentir uma tensão no retorno dele quando a gente via o Satoru Gojo sendo hypado até o talo também ao mesmo tempo, logo no começo da história também. Como meu aluno tá assistindo, eu vou me exibir um pouquinho. Já no último arco, né, avançando um pouco no tempo, a gente vê que o Sukuna ele mudou de receptáculo para um Megumi, o que foi uma cena de hype absoluta. Só que ao mesmo tempo que essa cena teve um hype muito grande, a gente vê, por exemplo, ele logo em seguida sendo quase que obliterado pelo anjo e em seguida levando ali umas certas porradas do próprio Itadori. Você pensa, pô, cara, quebrou um pouco do hype ali. Mas em seguida vemos o Sukuna se preparar para a fatídica batalha contra o Satoru Gojo. A gente vê que ele conseguiu reunir uma força energética equivalente aos seus 20 dedos, ele conseguiu o corpo do Megumi, o que além de causar um fator psicológico ali, né, no próprio Satoru Gojo, principalmente fazia com que o Gojo precisasse se segurar pelo menos no último momento, caso o Sukuna ficasse à beira da morte para que ele não fosse morto junto do próprio Megumi. E não só isso, mas também estando em posse agora da técnica das 10 sombras, em especial, como a gente viu, né, o Silas Mahoraga agora dominado pelo Sukuna. Então, meu amigo, prato cheio, o cara, ele conseguiu elevar o hype dele ali num nível em que eu fiquei, cara, o Satoru Gojo claramente tá numa desvantagem contra o Sukuna. Não só isso, mas a gente ainda não sabe o que é o tal presente da Yorozu que foi dado para o Sukuna, que provavelmente vai ajudar ele de alguma forma durante essa batalha ainda, né? A única coisa que colocaria o Sukuna numa certa desvantagem é que ele não tem em posse as suas ferramentas amaldiçoadas que a gente vê que ele tinha em posse cerca de 1000 anos atrás. Tudo bem, a única desvantagem é que provavelmente eram ferramentas amaldiçoadas muito boas, né? Acredito eu. Mas até o momento a única desvantagem. Agora, fora isso, galera, o homem tava assim mais do que preparado a ponto de eu pensar, cara, o Satoru Gojo claramente está na desvantagem. E ao longo do que a gente vai vendo, né, o começo da batalha, a gente vê que o Satoru Gojo ele começa sendo hypado até o talo, porque é a volta do homem, o cara foi libertado do seu selamento depois de tantos anos, né, aqui fora do mangá. Então é óbvio que o começo da batalha ia colocar um hype ali, né, um favoritismo para o próprio Satoru Gojo, mas depois ao longo do que a batalha começa, a gente vê cenas como o Satoru Gojo tendo seu pescoço cortado
cortado, a gente vendo ele sofrendo os efeitos da expansão de domínio do Sukuna ali sendo completamente cortado, várias e várias cenas que colocam o Satoru Gojo ali numa certa dificuldade contra o Sukuna. Só que depois ali, quando chega mais próximo do final da batalha, o Gojo ele consegue basicamente dominar a situação, né? Os últimos capítulos foram completamente a favor do Satoru Gojo e eu fiquei, cara, se o Black Flash, né, se o Flash negro que o Satoru Gojo encaixa no bucho, no peito do Sukuna, foi o último golpe para finalizar o combate direto entre eles, eu não consigo sentir o que eu gostaria de ter sentido, sabe? Eu não consegui sentir um momento onde o Satoru Gojo ficasse num completo desespero para conseguir finalmente fazer aquela grande virada e finalmente derrotar o Sukuna. Porque, como eu falei, nos últimos capítulos foi basicamente o Satoru Gojo na vantagem e finalizando dessa forma. Tudo bem, pode ser que esse momento de dificuldade exista agora contra o General Mahoraga, mas eu realmente gostaria de ver isso contra o Sukuna diretamente. E agora finalmente chegamos à principal pergunta desse vídeo, que é como o Satoru Gojo pode derrotar o General Mahoraga? Vamos relembrar primeiro aqui uma fala muito curiosa do Satoru Gojo na primeira temporada, quando ele conversa, se eu não me engano, com o próprio Megumi, e ele diz o seguinte: o Gojo ele diz que para lutar contra um usuário da técnica das 10 sombras é necessário derrotar o usuário ao invés da sombra. Essa frase tá parafraseada, mas ele diz basicamente isso, né? Isso porque os Shikigamis, eles precisam de energia amaldiçoada para serem invocados. E caso o feiticeiro usuário da técnica das 10 sombras seja derrotado, isso naturalmente faz com que as sombras elas também sejam desfeitas, né? Voltem para as sombras. Só que falando em sombra, a gente viu que o Sukuna, ele desapareceu, meu amigo. Ele saiu de fininho e, pelo visto, ele está sim escondido dentro das sombras, da técnica das 10 sombras. Então, eu acharia muito difícil do Satoru Gojo ele conseguir de alguma forma ir atrás do Sukuna diretamente, sabe? Se o portal ali, né, das sombras estiver fechado, não tem realmente como o Satoru Gojo ele conseguir ir atrás do Sukuna. Então, o que ele precisa fazer é bater de frente com o próprio Mahoraga. E a grande saída para o Satoru Gojo conseguir derrotar o Mahoraga talvez seja o Satoru Gojo conseguir fazer com que a sombra consiga aplicar um golpe nela própria. E essa, inclusive, foi uma ideia do meu brother Tassiano do canal Zona P, que eu gostei bastante e quis compartilhar aqui com vocês também. Pra quem não sabe, a lâmina no braço do General Mahoraga se chama Espada do Extermínio, que é uma lâmina presa ao seu antebraço que é banhada de energia positiva, tornando-a especialmente eficaz contra o quê? Espíritos amaldiçoados. Calma, você já tá pensando, porra, mas se é eficaz contra espíritos amaldiçoados, então faz muito sentido que ele realmente se enfinque ali a própria lâmina. Mas calma, segura a onda aí, que a gente precisa aqui, né, considerar um fator importante. Shikigamis, como o General Mahoraga, não são exatamente espíritos amaldiçoados. Eles simplesmente parecem bastante, né? Eles se comportam muito como espíritos amaldiçoados, mas eles não são classificados dessa forma. Então, apesar de Shikigamis não serem exatamente espíritos amaldiçoados, eles têm uma certa semelhança entre si e pode ser que a aplicabilidade seja basicamente a mesma, que a eficácia da lâmina, tendo sido imbuída com energia positiva, também seja extremamente eficaz contra Shikigamis como o próprio Mahoraga. Valeria super a pena o Satoru Gojo pelo menos tentar essa estratégia. Isso inclusive seria muito parecido com o que o Naruto fez contra o terceiro Haikage, fazendo com que ele direcionasse um Rasengan para o antebraço do Haikage, fazendo com que pegasse aqui, ó, nessa parte do antebraço aqui, ó, pum, e redirecionasse o braço, fazendo com que ele conseguisse furar o próprio peito. Seria muito parecido e sim, provavelmente o suficiente para fazer com que a sombra ela fosse derrotada. Agora, a gente precisa lembrar que Shikigamis podem ser invocados mais de uma vez, só que isso depende de energia amaldiçoada do usuário. Se o Sukuna chegou no limite da sua energia amaldiçoada, do estoque da sua energia amaldiçoada, aí, nesse caso, não teria como o Mahoraga, depois de ser derrotado dessa forma, voltar a ser invocado novamente pelo Sukuna, o que cravaria
completamente a derrota do Rei das Falácias e das Hipérboles. E aí, o que vocês acham dessa ideia? Eu quero saber a opinião e a teoria de vocês aí nos comentários, e eu acho que isso pode muito bem vir a acontecer já no capítulo dessa semana que eu tô lançando esse vídeo, galera. Por mim, poderia ser o próximo capítulo inteiro do Satoru Gojo tentando ali fazer lá e cá, desviar e pá e tal, e já no final do capítulo ele conseguir fazer essa reviravolta e conseguir derrotar o Mahoraga num único capítulo, galera. Eu acho que é mais do que o suficiente e vamos ver se eu vou estar certo ou errado. Se você não assistiu o meu review do último capítulo, ele vai aparecer na tela agora para você poder ir lá assistir e ficar um pouco mais inteirado em tudo que tá acontecendo no universo de Jujutsu Kaisen, e lembra de conferir a sua inscrição no canal e de ativar o sininho para sair correndo quando sair o próximo vídeo, beleza? Até a próxima, tchau!